Meus queridos, Juízes capítulo de número 1, versículo 5. Aleluia. Diz assim o texto: E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos filisteus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam. E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. E então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Pode sentar em nome de Jesus. Pegue a mão de alguém profeticamente e diga assim: hoje Deus vai entregar Adoni-Bezeque nas tuas mãos. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é: cortando os dedos de Adoni-Bezeque. Fale comigo: cortando os dedos de Adoni-Bezeque. Queridos, este texto é um texto muito poderoso, e o Senhor tem me dado uma mensagem aqui revelada pelo seu Espírito Santo acerca deste homem chamado Adoni-Bezeque. A Bíblia diz que este Adoni-Bezeque era um rei de uma cidade chamada Bezeque. Adoni vem de Adoni, do hebraico, quer dizer Senhor, e Bezeque quer dizer relâmpago. Talvez colocaram o nome deste homem por Bezeque por causa da sua velocidade, rapidez, a forma que ele entrava nas cidades e saqueava e destruía, e levava consigo cativo os reis da cidade e colocava dentro da cidade dele, com os dedos das mãos e dos pés cortados, polegares, para apanhar migalhas. Quando nós observamos este texto, dá para se aprender algumas lições. Cidade na Bíblia, ela fala da nossa família, da nossa casa. Cidade representa o meu ministério, o teu ministério, a minha igreja, a tua igreja. E um dos maiores propósitos, aleluia, deste rei, quando ele entrava dentro das cidades, era destruir tudo que lá estava. Como este rei foi apanhado, diz a Bíblia que o Senhor permitiu que ele caísse nas mãos, aleluia, do povo de Judá, dos homens da tribo de Judá. Diz a palavra do Senhor que eles, orando a Deus e pedindo ao Senhor uma direção, para que Deus mostrasse qual das 12 tribos iria subir para tomar por possessão terra. Diz a Bíblia que a sorte caiu sobre a tribo de Judá, e eles, lançando mão de Adoni-Bezeque, os textos diz que eles cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Dedo na Bíblia representa poder. Dedo é sinônimo de poder. Diz a Bíblia que quando eles lançaram mão deste rei, eles cortaram e fizeram com ele as mesmas coisas que ele fazia com os seus inimigos. Quando Israel, aleluia, consegue entrar nestas cidades, diz a Bíblia que aqui eles estão já dentro das terras de Canaã, e havia algumas terras que eles precisavam entrar e tomar por possessão. Quem foi o responsável, aleluia, que colocou
a nação de Israel dentro das terras de Canaã. A Bíblia diz que um dos líderes responsável que o Senhor escolheu para colocar dentro da terra de Canaã foi Josué, o servo do Senhor. Eu quero nesta noite falar um pouco a respeito da vida de Josué. Josué, segundo a história, foi um homem que marcou a história na casa de Israel, porque a Bíblia diz que Deus, aleluia, antes que Moisés morresse, o Senhor tinha escolhido a Josué para ser o sucessor de Moisés. Deus começou a observar o desempenho de Josué. Deus começou a observar a forma como Josué tratava Moisés, o seu interesse pela obra do Senhor, o seu interesse, aleluia, de ajudar o servo do Senhor, o interesse de Josué de sempre estar ao lado de Moisés. E Deus começou a observar isso em Josué. Josué aparece pela primeira vez na história da Bíblia em Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 9, quando a Bíblia diz que os amalequitas se colocaram no meio do caminho assim que Israel saiu, aleluia, do Egito, para não deixar, aleluia, que Israel viesse ir adiante para entrar nas terras que o Senhor tinha prometido para eles. Diz a Bíblia que eles se puseram como adversário, mas o Senhor estava diante do povo de Israel, porque a Bíblia diz que Israel estava debaixo de um governo teocrático, um governo, aleluia, vindo direto do Senhor. Era um governo onde Deus liberava, era um governo onde Deus agia. O que Deus falasse para Israel fazer, o Israel obedecia, porque Deus estava no governo do povo. E Deus estando no governo, não tem adversário que pode tentar derrubar. Quando Deus está na direção de algo, não tem quem pode parar uma marcha triunfante. Quando Deus está, aleluia, diante do seu povo, quem é que pode se levantar para se opor? Quem é que tem coragem? O Senhor, Ele diz: quem é que pode se apresentar diante de mim para uma peleja? Há alguém? A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele fala: antes que houvesse dia, eu sou, eu existo antes de todas as coisas. Então Deus sabe que não existe adversário para Ele. Diz a Bíblia que Josué apareceu ali no capítulo de número 17, no versículo 9, quando Deus vê que os amalequitas estão se opondo para não deixar Israel ir adiante. E o Senhor diz para Moisés: chama Josué, coloca ele na frente da guerra. Deus nomeia Josué comandante do exército do Senhor. E sobe você, Arão e Ur, para o cume do monte, porque eu hei de dar vitória ao meu povo. Diz a Bíblia que depois daquele dia, Josué nunca mais se afastou, aleluia, da presença de Moisés. Josué se tornou uma espécie de cão de guarda. Aonde Moisés estava, Josué sempre estava por perto. E Deus, vendo que já estava chegando a hora de recolher o seu servo Moisés, diz a Bíblia que Deus fala para Moisés fazer uma espécie de transferência de unção, passar a unção que estava sobre a sua vida para a vida de Josué. Diz a Bíblia, aleluia, que Moisés morreu com 120 anos de idade. Diz a palavra do Senhor que o próprio Deus sepultou a Moisés. Veja que coisa linda. Tu já imaginou, irmão, o próprio Senhor, Ele ir no teu enterro? O próprio Senhor está, aleluia, no dia do teu funeral. Diz a Bíblia que o Senhor estava lá. O Senhor deu ordem aos anjos para sepultar o corpo de Moisés. A palavra nos revela que por causa da morte de Moisés, a geração de Israel passou por um impacto muito forte. Diz a Bíblia que eles plantearam cerca de 40 dias o servo do Senhor. Diz-nos a palavra que o Senhor, olhando para Josué, viu que Josué estava prostrado, estava caído, estava desanimado. Quando você estuda os textos bíblicos a respeito de Josué, quando você entra a fundo, aleluia, a respeito da biografia de Josué, você nota e percebe que Josué, algumas vezes, ele se prostrava fácil. Algumas vezes,
aleluia, você vai encontrar Josué caído, desanimado. É por isso que sempre Deus estava usando a boca de Moisés, dizendo que o Senhor iria usar ele para colocar o povo dentro das terras de Israel, dentro das terras de Canaã, mas para que ele não se pasmasse, para que ele não se prostrasse, para que ele não desanimasse. Você lembra no dia em que Josué mandou alguns homens para as terras de Ai, para derrotar o povo? E diz a Bíblia que caiu cerca de 36 homens. Em vez de Josué ir orar a Deus, aleluia, e pedir ânimo e pedir força, a Bíblia diz que Josué estava prostrado. Josué tinha esse negócio com ele, mas o Senhor sempre aparecia para Josué para dar uma palavra de força, para dar uma palavra de levante, uma palavra de ânimo. Diz a Bíblia, aleluia, que Josué, depois da morte de Moisés, ficou triste, ficou desanimado. É por isso que você lê o capítulo 1 e Deus está dizendo: Josué, se coloca de pé na minha presença, porque eu hei de te usar. Você vai fazer este povo que está sobre a tua retaguarda entrar na terra que eu tenho prometido a eles. Irmão, não tem quem consegue ficar prostrado, aleluia, depois de uma palavra vinda da boca do Senhor. Não tem, aleluia, quem vai ficar desanimado depois que o Senhor liberar uma palavra. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez até agora você não sentiu nada, talvez até agora, aleluia, você está do mesmo jeito que você entrou aqui nesta noite, mas a palavra já está sendo liberada para a tua vida. Deus está me dizendo que nesta noite Ele vai colocar você de pé. Deus está me dizendo que nesta noite algo diferente vai começar a acontecer sobre a sua vida. Quem veio aqui receber a palavra profética nesta noite, aleluia, comece a animar o teu coração, comece a se alegrar nesta noite. Me dá peso no som aqui, por favor. Comece a se alegrar, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, depois que deu esta palavra para Josué, Josué se levantou e Deus disse para Josué: Josué, se prepara para passar o Jordão, você e o povo que está contigo. A Bíblia diz que era a época da cega, era tempo da cega, onde as águas desciam com velocidade e com rapidez sobre o rio Jordão. Deus deu uma ideia para Josué, dizendo: Josué, manda os sacerdotes pegar a arca, colocar sobre os ombros, e há de ser que quando eles pisarem as plantas dos pés sobre as margens do rio Jordão, as águas vão se abrir e o povo vai passar a pé seco. Diz a Bíblia que Josué fez segundo a ordenança do Senhor. O rio Jordão, irmão, para quem não sabe, é conhecido na Bíblia como o rio dos milagres. Foi no rio Jordão que Deus operou os maiores milagres da história. Mas o rio Jordão também representava para Israel, naquele momento, dificuldade, empecilho. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Israel atravessou o rio Jordão, aleluia, com o seu pé seco. Rio Jordão, ele representa também tribulação, porque as águas do rio Jordão eram águas barrentas, eram águas turvas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, talvez a tribulação está diante de você, talvez as provas estão diante de você, mas eu quero lhe dizer, a presença de Deus, ela vai diante de você nesta noite, e se prepara que o rio vai abrir. Não tem ninguém, irmão, que consegue ter um grande ministério sem antes atravessar o rio Jordão. Todo homem de Deus, para ter um grande ministério, ele precisa de passar o rio Jordão. Talvez você está perguntando: Senhor, que tanta luta é essa que tem vindo contra a minha vida? Que tanta provação é essa? Fica tranquilo, meu filho, depois que você atravessar esse rio Jordão, você vai ver que valeu a pena. Você vai ver, aleluia, aleluia, que Deus estava contigo no meio desta tribulação. Diz a Bíblia que a ordem era pegar a arca do Senhor, colocar sobre os ombros, e quando o sacerdote pisasse a planta dos pés, as águas do rio Jordão iam se abrir. Você sabia, irmão, aleluia, eu estava fazendo um estudo a fundo sobre o rio Jordão e sobre a arca do Senhor. Você sabia que todo o homem da tribo de Israel e toda mulher não podia se aproximar da arca por cerca de 2.000 côvados? O que é isso? Cerca de 1.000 metros de distância. Quando eu começo a estudar isso, eu começo a entender pela revelação do Espírito que o Senhor abriu um grande caminho no rio Jordão para Israel passar. Quando se fala do rio Jordão,
dá-se uma impressão que Deus abriu uma trilha para que Israel atravessasse. Mas o Senhor abriu um caminho, aleluia, largo, para que Israel passasse cantando o hino da vitória. O que eu aprendo com isso? Aleluia, o caminho da salvação é caminho estreito, mas o caminho da vitória é caminho largo. Aleluia, a Bíblia diz que as águas se pararam na cidade de Ada, e foi cerca de 1000 metros de distância que Deus abriu no Rio Jordão para que o povo atravessasse. Eu quero dizer para você nesta noite uma coisa, levante a mão, e isso será profético. Deus não vai abrir uma trilha para você passar, Ele vai abrir um caminho largo para você passar, aleluia, e tomar posse da vitória que Ele tem para a sua vida. Não murmura, glorifica o Senhor. Pegue a mão de alguém nessa noite e diga assim: nenhum homem de Deus terá um grande ministério se não passar pelo Jordão. A Bíblia diz, aleluia, que Jacó, ele foi para a casa do seu tio, mas quando ele voltou, havia uma necessidade dele passar o chamado Jaboque, que era um dos braços do Rio Jordão. Mas o Senhor disse para Jacó, aleluia, que ele precisava de passar aquilo. E quando você observa o texto diz o seguinte, que Jacó não deixou nada para trás. Se o Rio Jordão representa, aleluia, tribulação ou dificuldade, eu quero dizer para você, pela palavra de Deus nesta noite, que quando você passar o Rio Jordão, aleluia, nada vai ficar para trás, nada vai se perder no meio dessa tribulação, no meio dessa luta que você está passando, porque o Senhor está na frente e Ele está contigo nesse negócio. Todo ministério de um homem de Deus começa no Rio Jordão. A Bíblia diz que Jesus, aleluia,